Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, aqui presentes nos dois planos da vida. Mais uma segunda-feira, mais um dia de reflexão, mais um instante que a gente para e deixa ali fora, nós esperamos, os nossos problemas, as nossas dores, as nossas preocupações, coisas que hoje, nesse instante, podem ficar por um segundo momento, para uma outra oportunidade. A gente possa utilizar esse tempo, a dádiva do tempo, o nosso melhor tesouro, para fazer um encontro tão esperado, um encontro conosco mesmo, a partir das reflexões. E para não nós começarmos a refletir, a Isilda leu um texto que ela acabou de ganhar, que é completamente convergente com o que a gente vai falar hoje. E o que a gente vai falar hoje está lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, nos versículos 38 a 48, que eu vou ler para vocês. E diz o seguinte: ouviste o que foi dito, Jesus falando para as pessoas. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se quiser pleitear contigo, tire a túnica e larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Quem te pedir, dê, e não te desvie daquele que quiser lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei ao que vos odeiam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Essa é a passagem que a gente vai refletir sobre ela hoje. E eu escolhi falar do não resistais ao mal. E quais são as acepções que nós podemos trazer dessa palavra de Jesus? Porque Jesus é tão sensacional, que ele não falava só no sentido literal das coisas. Tudo que ele falava, a gente pode apreender o seu sentido de várias formas. Porque era a forma que pudesse ser compreendido em todo o nosso processo evolutivo. Então, quanto mais literal a gente fica das suas palavras, mas à medida em que a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo também mais profundamente o que ele disse. E hoje, claramente, a gente pode ver isso. Essa passagem, não resistais ao mal, ela pode ser compreendida sob 3 eixos. E é sobre eles que eu quero convidar os nossos queridos irmãos à reflexão hoje. O primeiro é muito claro, é o eixo literal de não querermos o mal de outra pessoa, ainda que ela queira que ela faça algo que nos faça mal, No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver esse capítulo no Amai os vossos inimigos, em especial na questão do duelo. Que nós já refletimos aqui sobre o duelo. Nós já falamos que o duelo é um comportamento daquela época, na luta em que um morria, o outro matava, mas que hoje ele também revive transvestido dos duelos das redes sociais. Muitas vezes a gente não tem coragem de xingar a pessoa de frente, mas a gente vai lá nos comentários, nos posts e destila todo o ódio, todo o rancor, todo o ressentimento e vai criando uma corrente que percebe claramente os efeitos. Há inúmeros de nossos irmãos, se não nós mesmos, que adoecemos ou que estão adoecendo irremediavelmente por causa desse ódio destilado nas redes sociais. Essa é a acepção mais literal, sobre a qual Jesus falou com clareza. O Emmanuel, quando foi chamado a falar sobre essa parte, disse o seguinte: e para quem compelir a caminhar uma milha, vai com ele 2, a segunda milha. Aí diz ele o seguinte: as milhas a que se reportam os ensinamentos do Mestre são aquelas da nossa jornada espiritual, no processo de evolução a cada dia. Aprende a ceder para os outros se desejas realmente ajudar.
Não regenerarás o criminoso, atormentando-lhe o campo íntimo com chibatadas verbais. Não corrigirás os transviados à força das imposições humilhantes. Não conquistarás a confiança curativa do enfermo, aprofundando-lhe as próprias chagas. Em qualquer problema que alcance as raízes da alma, é imprescindível penetrar o núcleo vivo da elaboração do pensamento e aí depositar a bendita semente da simpatia a favor da solução necessária. Vencer sem convencer é consolidar a discórdia. Indispensável marchar em companhia dos outros, onde os outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. Quem poderia entender Cristo se o Mestre, de longe da terra, usasse sua tribuna de luz, dirigindo-se do céu a esses distantes homens? Para a renovação de sentimentos alheios, única medida suscetível de e fundamentar a paz, é imprescindível aprender a caminhar com semelhantes no terreno das concepções que esposam, para que a discussão esterilizante não elimine os embriões da fraternidade e confiança que prometem a vitória do amor e da luz. Não basta, porém, concordar secamente com quem se desvencilha de um fardo desagradável. É preciso caminhar com o próximo, confraternizando com ele, ainda mesmo quando adotemos por guia a piedade edificante, que auxilia sem qualquer exteriorização de superioridade. Deixa que o seu irmão te confie aos próprios amargores, sem mágoa, sem espanto, sem revolta. Estende as mãos seguras e bondosas aos que tombam. Aprende a descer para ajudar, e então a sua voz será convenientemente ouvida, porque terás caminhado em benefício do companheiro ignorante, fraco, perturbado ou sofredor, aquela segunda milha das eternas lições de luz. Essa passagem está em Cartas ao Coração, intitulado A Segunda Milha. Essa também é uma acepção que a gente pode falar do não resistais ao mal. Quantas vezes a nossa crítica ácida mais atrapalha do que ajuda? E é isso que estava no texto que a Isilda leu para a gente. E a gente faz isso com os nossos, sabe? Aqueles que a gente mais gosta, as pessoas que a gente mais ama. É assim que a gente trata muitas vezes aquele que a gente ama. E depois se revolta, não entende, não compreende por que esse outro que a gente ama tanto deixou a gente. Isola a gente, não gosta mais da gente, não nos escuta mais. Por um motivo muito simples, nós os afastamos com o nosso ácido. Ah, mas eu quero o bem. Quem quer o bem de verdade não causa mal. Não tem esse negócio, eu vou causar muito mal, vou aterrorizar você porque você vai ser feliz. Não existe isso. Se o nosso projeto familiar, e eu falo da família porque é o lugar que a gente mais vê isso, a gente gosta muito, mas não consegue se entender. Porque nós queremos um projeto para as pessoas que não são os delas. Nós somos campeões em traçar planos para as pessoas sem perguntar se elas querem. Não, mas eu já desejei sua vida. Olha, você vai casar, vai crescer, vai isso, vai aquilo, vai estudar, vai fazer... Não quero. Como não quer, seu ingrato? Quem planejou? Eu. Para quem? Para mim. De quem é a vida? Do outro. Não funciona. Não funciona. Ou pior, a pessoa vai, tem uma experiência ruim, quando ela volta, querendo colo, precisando de afeto, precisando de acolhimento, o que nós fazemos? Eu te avisei. Avisei que não ia dar certo. Eu não disse que não ia dar certo. E essa pessoa que já está dolorida, sente mais um punhal piorando as suas chagas. Como é que a gente reconstrói feridas com punhais? As nossas críticas são punhais. A reflexão do Emmanuel serve para que a gente possa fazer
uma bela análise de como estão as nossas relações com aqueles mais próximos. Se elas estão azedas, ácidas ou desequilibradas, nós precisamos ressignificar à luz do não resistais ao mal. Sobretudo na parte da segunda milha, do segundo 2000 passos. Mas hoje eu quero falar de um outro tipo de adversário. Eu quero falar de um outro inimigo. Não, ele não está fora, ele está dentro. Aqueles inimigos que fazem com que a gente, ao resistir a eles, faz com que eles cresçam. São os nossos adversários. Não estou falando do obsessor. Não, eu não estou falando do vizinho com o som ligado no carnaval quando eu quero descansar. Não. Eu não estou falando do meu filho que só me dá desgosto. Ou do meu marido que só me perturba. Não. Eu estou falando dos adversários que são ligados, que são disparados caso essas contrariedades aconteçam. E elas sempre acontecem. Claro que elas sempre acontecem. Se nós vivemos em comunidade, obviamente em algum momento alguém vai fazer algo que nos contrarie. É lógico. O problema não é esse. O problema é qual gatilho esse comportamento desperta em nós. Qual adversário, como lidar com ele? Com o adversário externo? Não, com o adversário interno. Porque é ele que fica martelando na nossa cabeça. Eu estou me referindo à ansiedade, ao medo, à raiva, ao rancor. E eu não estou falando na relação do outro. Já pararam para pensar que tudo isso a gente sente em relação a nós mesmos? Já pararam para pensar que essas críticas ácidas, essa falta de acolhimento com os que erram, que nós fazemos com os outros que nós amamos, ou dizemos que amar, nós também fazemos conosco? Sim, meus queridos irmãos, hoje o não resistais ao mal é um convite para que a gente possa fazer um mergulho dentro de nós, para ver como nós estamos lidando com os nossos adversários, com aquelas pedras que estão no nosso sapato e que caminham conosco. Hoje a reflexão é nós refletirmos sobre como nós lidamos com as limitações que nós já vemos. Sim, todos nós temos limitações, isso é um fato. Sim, todos nós devemos nos dedicar a perceber quais são as limitações que nos incomodam. Porque se elas nos incomodam é porque nós já conseguimos solucioná-las. Isso também já virou um jargão. Nós também já sabemos disso. Se nós formos honestos na nossa reflexão conosco, nós vamos saber exatamente quais são as dificuldades que hoje nos incomodam. Talvez não todas, mas muitas delas. E se a gente tiver um pouco mais de maturidade emocional, a gente vai descobrir que essas dificuldades não estão no outro, mas em nós mesmos. E que muitas vezes essas dificuldades, esses adversários agem como crianças birrentas no mercado. Não sei se vocês têm crianças birrentas ou se alguém já passou por essa situação, mas dá vontade de largar a criança lá dando birra e ir embora, fingir que ela não é nossa. Por que a gente não faz isso? Porque a gente ama. Aí por isso a gente insiste, vai lá, usa as táticas ou não usa nenhuma. Nós podemos ter 3 tipos de comportamento quando a gente vê uma birra. A gente pode ir lá e segurar a criança e atender a birra dela. E isso não é um comportamento legal, porque ela sempre vai entender que fazer birra é o jeito de ela. Pode ser também que nós usemos violência com ela, para que ela engula aquele momento, e isso também não é legal, porque nós criamos nela a ideia de que tudo que nos desagrada tem que ter uma resposta violenta, e nós podemos ignorar, deixar aquela raiva, aquele fluxo de raiva passar, e depois chamá-la para conversar. Filho, o que aconteceu? Qual é o problema? O que está acontecendo? Vamos conversar. Porque você está com raiva porque eu não te dei isso? Eu não te dei por causa disso, daquilo outro. Pode dar certo na primeira conversa? Pode. É provável? Não. É provável que a gente vai ter que fazer esse processo várias vezes.
mas é o único processo que vai efetivamente fazer a pessoa, aquele ser, compreender o processo de frustração e lidar de forma saudável com ele. Por que isso é importante? Porque nós podemos tratar os nossos adversários internos assim. Nós podemos lidar com esse surto de raiva que a gente sente e fica cego assim. A gente pode lidar com a culpa que nos pesa no corpo e na alma assim. A gente pode lidar com o fluxo da ansiedade que faz o nosso pensamento ficar acelerado e não desligar o tempo inteiro assim. Esse é o processo. Nós podemos acolher essas limitações, essas dificuldades, esperar esse surto delas passar e chamar para conversa. O que você quer me dizer com isso? Por que eu ando tão raivoso com tudo? Por que eu ando tão reclamão? O que essa reclamação, essa insatisfação constante está querendo me dizer? O que eu posso aprender com ela? O que essa ansiedade reiterada está querendo me mostrar? Porque, meus queridos irmãos, a gente acha que a ansiedade é por causa de uma prova hoje, de um evento amanhã, de uma palestra depois de amanhã, e de isso e de aquilo, e a gente vai colocando as coisas externas para efetivamente mascarar a raiz da nossa ansiedade. Quando a gente não quer resolver alguma coisa, a gente dá desculpa, não é assim? Não tem um jargão popular que fala quem quer vai atrás e quem não quer dá desculpa? Nós somos excepcionais em dar desculpas. Com a ansiedade, que hoje eu vou falar de forma mais intensa, mais reiterada da ansiedade, porque ela é uma doença epidêmica hoje. É uma doença comportamental, ela precisa ser tratada como doença nessa intensidade que ela tem se apresentado, e ela tem sido uma doença epidêmica porque nós estamos dando desculpas. Quem nunca ouviu falar, eu estou ansioso, mas o homem moderno é ansioso, ele tem muitas coisas para fazer. Mas esse não é um padrão normal, esse não é um padrão saudável. Nós não precisamos nos acostumar com a ansiedade em estado patológico. Do mesmo jeito que a gente não precisa se acostumar com a raiva em estado patológico, com o medo em estado patológico. Meus queridos irmãos, nós estamos adoecendo por medo. O medo parece ser algo muito claro, né? Está atentando contra a minha integridade física, estou com medo. Mas não é só isso. Ele muitas vezes está tão intenso que ele interfere na criação de ideias que não são reais. Não só na insegurança social, né, das ruas, mas na insegurança das nossas relações. Quantos de nós não estamos conseguindo nos relacionar com qualidade com o outro por medo de perder? As pessoas hoje pregam uma cultura do desapego, né? Desapego é legal, desde que ele seja de fato um desapego e não uma indiferença. Se eu me relaciono hoje com o outro, amanhã com o outro, porque eu tenho medo de perder. Se eu tenho medo de perder, não é amor, é qualquer outra coisa. Porque o amor traz segurança. E não é segurança da companhia física, é a segurança da energia do amor. Ninguém nunca viu e nem vai ver Jesus falando assim, não. Ele falava, vá e não voltes a pecar. Vá, siga, ande, se liberte. E nós fazemos esse processo? Nós deixamos ir? Nós liberamos? Nós soltamos? Nós entregamos? O que? Tudo. Tudo. Nós não temos o controle de nada. Aliás, o controle é uma ilusão. Nós fazemos planejamento. Ok, legal. Planejar a vida é importante. Quem não planeja está sempre no improviso. Mas nós podemos ter certeza de que vamos cumprir todo esse planejamento? Não! A não ser que o planejamento possa coexistir
estando encarnado é desencarnado. Porque já começa daí. Nós não sabemos se vamos estar encarnados amanhã. Nós não temos controle. O controle é uma ilusão. O controle sobre o outro, então, é uma projeção de poder. O Jung fala que quando há disputa de poder, não há amor. Quando há amor, não há disputa pelo poder. Um é a sombra do outro. As nossas relações amorosas estão fundadas na disputa pelo poder, no ter razão, no estar certo, no ser atendido ou no amor? Reflexão para fazer em casa no carnaval, tá? Não vamos entrar nesse mérito hoje, porque essa reflexão pode ser um pouco mais profunda e talvez um pouco mais dolorosa do que a gente imagina, né? Por isso que a Joana fala que o remédio para o medo é a confrontação dele. Joana de Ângeles, o espírito que dedica a sua vida a educar as almas. Tem um monte de livro escrito na série psicológica Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Quem estiver vindo conhecer o espiritismo, sugiro que pesquise, que procure, vale a pena. É um excelente roteiro para que a gente possa se conhecer, mergulhar em nós mesmos, conhecer as nossas potências e as limitações também dessa jornada. E, muito bem, e o medo? O medo a gente precisa confrontar, a gente precisa entender, porque às vezes a sombra do medo é muito maior do que ele próprio. Mas enquanto a gente não olhar, a gente vê só a projeção da sombra dele. Mas não diz para a gente não resistir ao mal? Não é sobre isso que a gente está falando hoje? Sim, mas resistir é diferente de enxergar, de olhar, de perceber. Muito pelo contrário, a gente precisa enxergar o nosso adversário. A gente precisa ver aquilo que a gente precisa tratar. Imagina se a gente vai no médico e fala, estou com dor. Sim, legal. Como é que é essa dor? De onde que ela veio? Vamos fazer exames? Não. Eu estou com dor, mas eu não quero ver. Como é que vai tratar? Não vai tratar. A gente só trata aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente vê. Então, nós precisamos tratar das nossas limitações, que são os nossos adversários íntimos, enxergando eles e sabendo o que eles têm a nos dizer. Porque pensa, o universo inteiro foi criado por Deus. Deus é premissa básica de todas as religiões e também da religião, do aspecto religioso da doutrina espírita. Nós tratamos de um Deus soberanamente justo e, acima disso, infinitamente bom. O produto de um Deus infinitamente bom tem que ser bom. Um ser infinitamente bom não cria o mal. Não cria o mal. Então o universo é voltado, vocacionado para o bom. Existe essa dualidade bom e mal? Não, o mal é uma ilusão. Porque o mal é a ausência do bem. Do mesmo jeito que, tecnicamente, a escuridão não existe, ela é só a falta da luz. Acende a luz, o escuro vai embora. Por que a gente não deve resistir ao mal? Porque se a gente resiste a algo, é porque a gente acredita que aquilo de fato exista. E aquilo cresce. Porque tudo que nós focamos a nossa atenção, cresce. Tudo que nós alimentamos, cresce. Quer um exemplo disso? Tiver batido o dedinho na quina, dói, né? Esqueceu daquilo, andou um pouquinho, passou a dor. Fica falando do dedinho da quina que bateu de manhã até a noite. No final do dia, o dedo está quase caindo, de tanta dor que a gente sente. Porque nós alimentamos aquela dor. E isso nós fazemos com tudo. Nós alimentamos a doença, nós alimentamos a solidão, nós alimentamos a carência, nós alimentamos o medo. Sabe aquela criança que dá birra? É como se nós pegássemos aquela criança e falássemos, tá aqui menino, toma. A gente vai alimentando. E toda vez que ela se sentir contrariada, ela dá um chilique. E a gente vai lá e atende de novo. E tem uma hora que não dá mais para atender. Não dá mais.
Aí a gente chega no final da linha, fala, eu quero qualquer coisa, menos essa situação se perpetuando. Está na hora de não resistir mais ao mal. Está na hora de não duelar mais. Outra possibilidade é a gente fingir que não existe, né? Virar as costas, largar, deixar dando chilique e falar, não é meu. Não é meu. Essa criança vai deixar de existir? Ela vai sumir porque naquele momento a gente está com raiva dela? Não. Ela vai continuar lá, se esgoelando. Mas ela vai crescer, vai parar, vai se alimentar, vai crescer, vai continuar sendo um ser. E uma hora ela volta. É isso que acontece quando a gente finge que resolveu os problemas ou que não tem problemas. Tem gente que a vida está um caos, está tudo desmoronando. Estou tranquilo, sereno. Não está adoecendo muitas vezes. Ninguém está dizendo que a pessoa não possa se refugiar na serenidade para resolver as questões. Mas é uma serenidade ativa. Eu estou resolvendo, eu estou equacionando, eu estou vendo o que eu dou conta de fazer agora. E estou fazendo. Joia. Agora não. Está tudo desmoronando, não faço nada, só estou aqui à espera da inspiração divina. Não é assim. A inspiração divina sempre vem, mas a gente precisa agir, colocar ela em prática na nossa vida. E aí, quando a gente não faz isso, o que a gente faz? A gente esconde os nossos adversários. E eles crescem. E eles crescem escondidos. E uma hora eles voltam. Fala, lembra de mim? Cá estou. Mais forte, maior, mais resistente. Vamos resolver a nossa situação? Mas nós podemos também acolher, compreender aquilo que a gente tem hoje. Sim, meus amigos, ser grato pelas limitações que nós conseguimos enxergar hoje. Porque enxergá-las, acolhê-las é a forma de tratá-las. Se a gente vai ao médico e tem um diagnóstico de uma doença, a gente deve ser grato porque descobriu aquela doença que agora pode tratar. Geralmente o que a gente faz? Acaba de piorar a nossa situação, com o desânimo, com a revolta, com a chateação com Deus. Deus não tem nada com isso não. Grande parte das nossas doenças, em especial as doenças crônicas, aquelas que a gente vai construindo ao longo da vida, são frutos dos nossos comportamentos, sentimentos e emoções desequilibradas. Deus não tem nada com isso. Eu acho que se Deus falasse com a gente, ia falar, filho, eu estou falando isso para você tem muito tempo. Que bom que agora você sabe. Vamos tratar? Estamos juntos. Eu estou aqui com você. Mas você precisa querer. Se você não quiser se tratar, eu não posso te obrigar, meu filho. Eu não trabalho no modo obrigação. Porque eu te amo. Quem ama não obriga. Não tolhe. Lembra a parte que a gente libera? O amor que liberta? Por isso que o apego causa muito mal, porque ele é contrário à lógica do universo. A lógica do universo é a da liberdade. Por que hoje a gente anda com sanha de prender, de apreender? Porque nós estamos na chave errada. Nós queremos ser livres, mas isso dá medo. O medo acessa a nossa chave contrária para prender. Como a gente se sente preso, a gente quer prender o outro. Uma coisa leva a outra, meus queridos irmãos, e é por isso que a gente não pode resistir a isso. Porque se a gente resiste, fica parecendo que elas estão no mesmo nível e elas não estão. O bem sempre se sobrepõe. Não existe pensamento de saúde que não se sobrepõe ao pensamento da doença. Não existe pensamento de serenidade real que não se sobrepõe à ansiedade. Não existe pensamento de paz e de harmonia íntima que não se sobrepõe à raiva, ao ódio. Não existe. Porque fisicamente eles são diferentes. Um é muito baixo, o outro é muito alto. Se a gente não está conseguindo sobrepor, é porque nós não estamos nos dispondo a fazer isso, porque não acreditamos ser capazes disso, não nos sentimos, ou porque acreditamos não sermos merecedores disso, ou porque estamos
presos à preguiça mental ou ao sentimento de vitimismo, né? Lembra da parte da carência? Não, se eu estiver doente aqui e tal, a pessoa fica aqui do meu lado, cuidando de mim, todo mundo tem paciência comigo, mas isso não é real. Nós não fomos criados para isso. A gente não foi criado para ser vítima. Nós somos divindades. A luz divina habita em nós. Jesus disse isso para a gente há mais de 2000 anos. Então, quando a gente vai resistindo a isso, a gente vai ficando pesado. Tenta ficar empurrando a parede por meia hora. Aí depois continua, mais 40 minutos, 50, 1 hora, 2 horas. Falando, não conta mais. A parede saiu do lugar? Não, não saiu. Não saiu do lugar. Porque nós estamos resistindo a algo que não vai sair do lugar. Aí depois de tanto empurrar a parede, a gente vê a porta aberta. Fala, ah, porta? É só abrir? É só abrir e passar por ela. Aí a gente começa a ver ferramentas melhores para tratar as nossas emoções descontroladas. Aí a gente começa a entender que, para além do apego, há uma relação de amorosidade que vincula muito mais, mas que liberta. Aí a gente começa a compreender que a gente pode sim dizer que não concorda com algo, que não quer uma situação, mas sem necessidade de se adoecer pela raiva. A gente pode sim ter uma vida agitada, cheia de compromissos, cheia de eventos, de situações, e ainda assim intimamente estar sereno. A gente pode sim viver no meio de pessoas ensandecidas, completamente adoecidas, e estar saudável. Porque intimamente essas circunstâncias externas não ativam mais os nossos gatilhos, porque nós acolhemos os nossos adversários, nós nos resolvemos com eles. E veja, lembra que eu falei que o processo de conversar com a nossa criança ali pode dar certo na primeira, mas pode ser que a gente precise gastar latim com ela muito tempo, e pode ser que ela repita esses processos algumas vezes? É isso. Porque se a gente às vezes trouxe aquele padrão de comportamento de encarnações e encarnações atrás, não vai ser da noite para o dia que a gente vai resolver esse problema. Se nós estamos de braços dados com a ansiedade, abraçadinhos com ela há 30, 40 anos, não é em 40 minutos que a gente vai resolver. Não é na primeira meditação, não é. Meditação funciona? Funciona, desde que a gente tenha persistência. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu queria conseguir meditar. Tá, quantas vezes você tentou? 2 minutos ali, não dei conta mais, desisti, não é para mim. Será que a gente desiste de tudo que a gente quer de verdade com 2 minutos? Será que tudo que a gente já conquistou na nossa vida precisou de 2 minutos só da nossa atenção? Se precisou de mais do que 2 minutos e nós não dedicamos mais do que 2 minutos para isso, talvez não seja a nossa prioridade. Talvez a gente precise revisitar as nossas prioridades. E aí eu queria, meus queridos irmãos, para finalizar, falar dos 3 aspectos de por que Jesus escolheu 3 modelos, 3 formas, 3 arquétipos para nos falar do não resistais ao mal. Quando ele fala que é quando a pessoa pedir a nossa túnica, a gente entregar também o manto, ele está dizendo, quando as situações, quando os nossos adversários internos pedirem o nosso comportamento, o nosso padrão de comportamento social, a gente entregue também o nosso padrão de comportamento íntimo, a túnica e o manto. Porque muitas vezes os nossos padrões de comportamento sociais são destrambelhados por causa dos nossos adversários. Quantas vezes a gente finge ser legal, bonzinho, bacana, pacífico e de repente toma uma fechada no trânsito e sai o urso de dentro da gente? É o nosso adversário pedindo a nossa túnica. Entrega também o manto. Fala o que essa raiva descontrolada está querendo me dizer, porque não é só uma fechada.
Se a gente sai louco do carro e começa a gritar e chutar, não é só uma fechada. Se a nossa discussão em casa, acalorada num almoço de domingo, dura a semana inteira, o mês inteiro, até o Natal do ano seguinte, não é só uma discussão do almoço de domingo. Entrega, não resista no comportamento social, mas também reflita sobre o comportamento íntimo. O que intimamente aquilo quer te dizer? Mas também tem uma segunda figura, né? A gente caminhar, aquele que nos obrigar a caminhar 1000 passos, que a gente caminhe 2000. O que isso quer dizer? Que as situações da vida da gente vão nos obrigando a caminhar, a avançar, a resolver aquela situação. Que a gente procure resolver aquela situação, mas compreendendo qual é a jornada, onde aquela situação resolvida vai nos levar, para que a gente não seja compelido a viver num círculo vicioso, que nunca tem fim, né? Muitas vezes eu saio da figura da raiva muito ostensiva, muito intensa, e passo à passividade. A passividade é só jogar a raiva que existe e não foi tratada para a sombra, para o nosso inconsciente. Ela foi tratada? Não. A hora que a gente sair do nosso controle aqui, volta o urso. Só que enquanto a gente não perceber isso, a gente fica no círculo vicioso. Raiva, passividade. Passividade, raiva. A gente mascara. Quando Jesus nos convida a dar 2000 passos, ande mais, se intensifique nesse processo, não fique na máscara, tire a máscara. Falar isso numa segunda de carnaval é isso mesmo, não coloque a máscara, se ela estiver, tire, veja quem é você, diga quem é você, se encontre. Com honestidade, porque não tem problema. Se você não vai resistir ao mal, se você vai acolher essa dificuldade, ela vai se apresentar para você. Quando a gente é compreendido por alguém que não nos julgue, quando a gente está com problema, o que a gente faz? Procura essa pessoa. Muitas pessoas procuram os amigos mais próximos para conversar, porque ele não vai julgar. Tem gente que faz o contrário. Os amigos criaram uma expectativa, ele criou uma expectativa tão grande dos amigos, fala, eu vou conversar com um desconhecido, porque o desconhecido não vai me julgar. Mas a lógica é a mesma. Onde a gente vai ser acolhido? Onde a gente vai ser acolhido é a hora que a gente vai com problema. Que nós caminhemos para o nosso acolhimento. Que a gente seja o pai, lá na parábola dos 2 filhos, quando o filho mais novo vem ao encontro do pai, para pedir perdão e um emprego, ele vai e abraça, ele vai e acolhe e fala, seja bem-vindo à casa. Que nós possamos fazer isso com as nossas limitações, porque trazê-lo para casa, não é trazê-lo para casa o filho egoísta daquela vez, mas o filho transformado, que compreende que é parte da casa. E quando nós compreendemos que somos parte, a gente faz o melhor. Então, se a gente vai trabalhando a nossa raiva, ela vai se integrando à nossa estrutura e vai deixando de ser daquele tamanho. Essa é a lógica do não resistais. Acolha, porque ela se integra. Tudo no universo está integrado. Todas as dores e sofrimentos estão na não integração. A gente também pode utilizar isso no nosso universo íntimo. Integra. Acolhe, abraça, e aí ela vai se diluindo, vai se transformando, assim como um boneco de sal vai se diluindo na água do mar. Ele vai fazendo parte da água do mar. Ele vai encontrando a sua essência na água do mar. Assim as nossas dificuldades encontram a essência em nós e se transformam, e se integram quando nós as acolhemos. Mas também há a lesão, né? Quando o adversário te bater na face direita, apresenta também a outra. Às vezes a gente está tão cego nesse processo que vem a dor, vem a doença, vem o trauma, vem a tragédia e dá um tapa na nossa vida. E nos tira do nosso prumo.
daquele nosso planejamento de vida controlada, certinha, acordar às 7 horas da manhã, tomar café às 7h15, ir para o serviço, conversar com fulano, Beltrano, assim, 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 e aí depois a vida vem e fala assim, organizou tudo, tá tudo bem planejadinho, tá tudo certo, beleza, vai lá e bagunça tudo e fala, começa de novo. Começa de novo, para aprender que o controle não é uma realidade. E aí o que a gente deve fazer, segundo Jesus? Oferecer a outra face, a face da coragem para recomeçar, para replanejar. A vida nos trouxe uma situação dolorosa, entende o que aquela situação dolorosa quer ensinar, aprende com ela, aprende com humildade e ressignifica, apresenta a outra face, olha por um outro ângulo, você vai achar a solução. Jesus nunca fez o culto à dor e ao sofrimento, porque ele compreendia que todas as situações dolorosas são muito mais benéficas do que maléficas, desde que a gente compreenda o processo e não resista à transformação. Esse é o convite do Mestre, que nós possamos nessa segunda-feira nos encher de coragem para olhar aquilo que nos faz mal, olhar as dificuldades, acolhê-las, respirar fundo, se estamos num momento de trauma, de dor, de doença, de desequilíbrio, nos recentrarmos e olharmos o problema com coragem, com amorosidade, para que a gente possa efetivamente construir a nossa vida longe da esfera do mal, sobrepondo à esfera do mal o bem, porque essa é a nossa realidade. O universo é dotado de bondade, amor, abundância, saúde, harmonia, luz. Se nós não estamos vivendo nessa realidade que nós merecemos e que nós podemos, nós estamos resistindo à possibilidade por crenças limitantes. Que não resistamos. Nós somos maiores do que as limitações que nós encontrarmos. Olhemos para ela como um adulto olha para uma criança. Nós podemos achar que muitas vezes ela não é maior do que nós, não é menor que nós, que ela é maior, que ela é mais intensa. Mas olha direito, você vai ver que as suas potências, que as suas condições, que as suas possibilidades e que a sua história de vida e a sua jornada te fazem maior do que aquela limitação. Basta acolhê-la e integrá-la. Você pode, você merece, nós todos podemos e merecemos ser felizes. Mãos à obra, é muito trabalho, mas vale a pena. Que Jesus nos abençoe nesse processo e nos fortaleça sempre.